Paz do Senhor, joias, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 6, que fala sobre o dom de operar maravilhas. Esse trimestre todo a gente está falando sobre dons espirituais, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o dom de operar maravilhas, aula de número 6. Então, pega a sua revista, a sua Bíblia, né, e me acompanha aí, por favor. Maravilhas, assim, em termos básicos, na Bíblia, é tudo aquilo pra gente, né? Tudo aquilo que... algo de extraordinário que aconteceu, como, por exemplo, quando Pedro andou sobre as águas, quando o mar vermelho se abriu para o povo de Israel passar, na época do Egito, né? Quando eles eram escravizados. Quando caiu o maná do céu, após eles terem atravessado o mar. Quando saiu água de uma pedra. E tudo isso que é incomum, é extraordinário, né? Isso é dom de Deus, é o dom de operar maravilhas. Esses em específico que eu fiz, quem foi usado foi Moisés. Mas hoje em dia temos muitos outros vasos que Deus usa para operar maravilhas. Então vamos começar aqui no tópico 1. A gente vai falar sobre o ato do poder divino. Aqui na revistinha, quando vocês lerem, vocês vão ver que qualquer tipo de maravilha, a gente não pode tomar crédito dela, né? Porque não somos nós que fazemos, nós somos usados, conforme eu acabei de falar. Moisés foi usado, João Batista foi usado, muitos ícones na Bíblia foi usado. Hoje em dia também temos muitas pessoas, muitos irmãos nossos da igreja também que são usados para operar maravilhas, mas eles são usados, eles são ferramentas. Esse ato da maravilha é um poder de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Somente Ele é toda a honra, a glória e o poder. E Ele não abre mão disso. Nós vemos, a revistinha aí mesmo vai falar que a gente não pode se deixar levar por alguns pregadores, algumas pessoas que tentam nos levar falando assim, não, essa maravilha vai acontecer porque eu tô falando, não é porque ele tá falando. A gente vê muito na nossa igreja que os pregadores, o pastor nosso fala assim, estou falando isso, mas é Deus que está falando através de mim. A gente sente. Muitas das pessoas falam isso também em vão, né? Mas quando a gente é ligado a Deus, a gente vai ver que isso é realmente de Deus, a gente sente. Por isso que nós temos que estar a par, nós temos que estar par a par com o Espírito Santo, né, com Deus. A gente tem que estar andando, caminhando junto com eles. O nosso propósito em falar sobre este assunto é que vocês aprendam a sã doutrina de Cristo Jesus e não seja alvo da manipulação da fé, que é o que acontece muitas vezes em pregações, em igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A gente tem que saber discernir. Até tem um outro tipo de dom que a gente vai falar sobre isso, tem um pouco a ver, que é discernir, o dom espiritual de discernir entre espíritos. Entendeu? Um pouquinho só a ver, mas o discernimento que eu estou falando aqui é para você saber se é algo de Deus ou não, entendeu? Isso é um presente que Deus dá, igual eu falei, é um presente que Deus nos dá para nós sermos usados e operarmos essas maravilhas. Na verdade, quem está operando mesmo é Ele. Nós somos só um instrumento. Por exemplo, eu até marquei aqui, um exemplo. A gente sabe usar o nosso instrumento. Por exemplo, eu sei tocar flauta. O irmão William não sabe tocar flauta, mas ele sabe tocar o trompete. O meu instrumento eu sei usar. O instrumento dele ele sabe usar. Assim como vocês sabem desenhar. Um sabe desenhar, outros sabem matemática, outros sabem escrever bem, fazer boas redações. Isso são instrumentos que nós utilizamos. Deus sabe usar todos os instrumentos. E esse instrumento, nesse caso de operar maravilha, somos nós. Deus está nos usando, entendeu? Não é qualquer um que sabe como nos usar para operar maravilha. Somente Ele tem todo o poder. No tópico 2,
vai falar sobre a manifestação do reino de Deus através dessas maravilhas, né? Pelos milagres que acontecem, nós podemos ver o reino de Jesus presente e totalmente real. Aqui na lição ele vai falar que os milagres são uma mensagem ao mundo, um testemunho claro de que o reino de Deus é presente e de que nós iremos conhecê-lo, de que Deus, Senhor Jesus, irá retornar e nos buscar para o reino dele. Todas essas maravilhas que nós vemos, né, que nós vivemos também, é uma amostra do poder de Deus, é um testemunho, digamos assim, do poder de Deus. Essas coisas que nós vivenciamos, a gente vê nas histórias bíblicas, o reino de Deus, ele existe, ele é presente, e isso é uma das provas de que acontece. Ter esse entendimento dos milagres serve de grande esperança para nós, que conforme eu disse, Jesus irá nos buscar e nós iremos morar com ele no reino dele. Amém? E por último, o último tópico, né? Milagres como fruto da compaixão. O que isso quer dizer? Quando vocês lerem o tópico, vocês vão ver que Jesus, ele fazia milagres, Deus, ele faz milagres, não é porque ele quer se mostrar. Olha o que eu sei fazer, vou fazer um paralítico andar. Ele não fez por causa disso. Ele fazia pela compaixão que ele tinha conosco. Essa é uma das maravilhas de Deus conosco. Ele tem compaixão, o amor dele é enorme, entendeu? Tanto é que naquela passagem da multidão, né, que acompanhava Jesus, lá em Mateus 15:32, ou Marcos, na verdade, né, 8:2 também, vai falar lá que Jesus falou assim: eu estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo. Ou seja, o pessoal tinha sede da palavra, mas o corpo humano também tem fome e tem sede para a gente sustentar. E foi aí que ele fez o milagre dos pães e dos peixes, da multiplicação, né? Ele não fez porque ele quis, ele fez porque o povo precisava, é uma necessidade, é a nossa carência, entendeu? Quando a gente precisa de uma coisa e a gente pede para Deus, ele faz, ele tem poder para isso, entendeu? Vocês não podem ter vergonha de falar com Deus. Se vocês precisam de uma coisa, peça a Ele, que eles vão te dar, e Ele vai te dar, e vai te dar em abundância. Tem várias outras passagens que fala quando o Senhor viu Tem várias outras passagens também que conta, por exemplo, quando o Senhor viu a viúva de Naim e ele ficou com pena dela, lá em Lucas 7:13, Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele. Essa mesma compaixão do leproso, né, ele fala. Essa mesma compaixão revela o motivo de Jesus curar um leproso. Ele ficou com muita pena dele e tocou nele, em Marcos capítulo 1, versículo 41. Então Deus, ele tem compaixão, ele cuida das nossas carências, né? Ele sabe do que a gente precisa, mas se você não pedir, ele não vai te fazer, entendeu? Que é até um tópico extra que eu marquei aqui, que a base desses milagres, a base dessas maravilhas, dessas operações, dessas maravilhas, né? É a oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lá em Tiago 5:16 fala, né? Então, assim, meus irmãos, vocês têm que buscar a Deus e Ele vai operar milagres na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, até que Ele venha nos buscar. Amém? Então foi essa lição que eu queria deixar para vocês. É o dom de operar maravilhas, né? É a lição de número 6. E até a próxima lição. Bom domingo e boa semana para vocês.